Boa noite, gente. Que bom ver todos vocês aqui. A gente tem algumas novidades, né, Simone? Ideia sua, né? A gente tem a nossa canequinha com nomes, logo. Então, agradecer a Simone a essa ideia fantástica e que foi de presente para a gente, assim, ela não contou o que era, só enviou no nosso endereço, isso foi fantástico. Uma lembrancinha de final de ano, né? Para marcar, né, essa trajetória, né? Já estamos aqui há 2 anos aqui. E aí a gente começa esse ano com a fantástica Cris, no mês das mulheres. E a Cris é psicóloga, trabalha atendendo mulheres, então ela tem uma baita experiência nesse aspecto e que encaixa muito bem com essa temática. Simone, quiser apresentá-la melhor do que eu, você é mais próxima até. E Cris também se presente. Então, a Cris, ela é psicóloga clínica, né? E tem uma clínica voltada para o público feminino. Ela atende exclusivamente mulheres com alta demanda, mulheres como todas nós que dão conta que se viram nos 30, né? Então, ela tem um olhar para esse público, ela tem muitos anos de experiência, porque antes ela era coordenadora pedagógica de escola e já atendia essas mães, essas mulheres que precisavam dar conta, né, da rotina de trabalhar fora, a cuidar de filhos e também se cuidar, né? E o tema de hoje, ele veio até foi interessante, né? Porque o ano passado a Cris falou para a gente no Dia da Mulher e foi uma live de bastante sucesso e repercussão. Até após, várias pessoas assistiram no YouTube e comentaram com a gente, né? Aí o Rafa falou, vamos trazer a Cris de novo para falar no Dia da Mulher. Aí nós combinamos, mas o tema estava em aberto. Aí o Rafa, que é o homem da questão, teve o cuidado ao atender uma paciente de perceber que a maior dificuldade da mulher não é dar conta de toda a demanda da vida dela, casa, filho, trabalho, marido, mãe, pai, e, sei lá, atender a porta, fazer uma solicitação no banco, qualquer coisa. A maior dificuldade da mulher é encontrar um espaço na própria agenda para a sua demanda pessoal. Esse espaço muitas vezes não acontece, ela não consegue encontrar um espaço para ela ser ela mesma e poder fazer as coisas dela. Então, o nosso tema desse mês da mulher veio dessa percepção, dessa sutileza do Rafa, que identificou nos seus atendimentos que a mulher acaba não conseguindo se incluir nessa rotina, nessa demanda. E hoje a Cris vem falar da mulher e as suas demandas. E daqui 15 dias, a Vivian, uma colega minha de faculdade, que agora é psicóloga, vai falar de rede de apoio, que é uma coisa fundamental para a mulher dar conta e encontrar esse espaço para ela mesma na agenda dela. Acho que... Perfeito. Ai, boa noite, pessoal. Estarei aqui, então, daqui 15 dias, porque quero acompanhar a fala da Vivian, porque certamente será um complemento, enfim, a esse bate-papo inicial de hoje, né? Eu recebi com muita alegria o convite mais uma vez, como a Simone já falou, eu atendo mulheres, né? A ideia de cair nesse nicho, de escolher o público feminino, veio muito do meu primeiro contato com o mundo profissional. Fui professora, coordenadora pedagógica, e sempre lidei muito com as mães dos alunos e com as professoras, porque em grande parte a equipe era formada por mulheres, né? E no decorrer da vida, as questões que eu acabei passando, né? Então, assim, início de carreira, estudo, maternidade, então me vi muito apaixonada por esse universo feminino, estudo cada vez mais, né? E hoje estamos aqui, então, para falar sobre as mulheres. Quem sabe se a gente consegue, né? A ideia é trazer uma reflexão, é sempre o que eu digo, né? Eu penso que essa conversa, esses bate-papos, eles são fundamentais porque a gente leva informação, reflexão, as pessoas
pensam acerca do seu contexto, né? E entendem o que é possível fazer. A ideia de um passinho de cada vez é fundamental, né? Então, vamos começar, né? Então, pensando por onde é o começo dessa conversa, né? A Simone já apresentou tão bem, na clínica, na vida cotidiana, na conversa com as minhas amigas, na conversa com as mães dos amigos dos meus filhos, né? Uma palavra que aparece com muita frequência, é uma palavra que está sempre né, na roda de mulheres, é o cansaço. E olhando a fundo, a gente vê que esse cansaço, ele é um cansaço físico, ele é um cansaço mental, ele é um cansaço emocional. É como se esse cansaço, ele traduzisse o sentimento de eu não sou suficiente. Eu faço, e eu não dou conta. E ele nasce de uma sensação persistente, então, de insuficiência, né? Mesmo fazendo muito, nunca é bastante. É um cansaço existencial. É como se existisse, assim, um padrão, né? Um visível de desempenho que essa mulher, ela nunca alcança, né? E assim surge uma experiência que a gente percebe que é interna da mulher, né? De estar sempre devendo algo. É muito do que a Simone falou, né? Estou sempre devendo algo. Eu estou sempre atrasada em alguma área da minha vida. Eu estou sempre falhando em algum papel, né? Então, esse estado, ele produz um cansaço psíquico, né? Que ele vem de sustentar expectativas que são impossíveis. Eu lembrei do Churran, do Sociedade do Cansaço. Do cansaço. Né? Que de uns anos para cá nós viramos um produto, né? E para você ser um produto, você tem que estar sempre se autoaperfeiçoando. Então, hoje em dia, na sua hora de lazer, na sua hora de ócio, você está fazendo alguma coisa para melhorar, como o verbo improve em inglês, né? Me lembra muito isso. Então, assim, você tem que, na sua hora de descanso, você tem que fazer academia, ou você tem que meditar, fazer a oração, fazer uma pós-graduação, fazer um curso de idiomas no carro enquanto você vai para o trabalho, né? A produtividade entrou, né, em todos os segundos da sua vida, né? Fazer o tempo render, né? Esse tempo tem que render, né? Então, assim, meia hora tem que render, né? A mente vai embora, no sentido de como se essa meia hora tivesse que valer 2, 3 horas, um dia, né? Porque vai ter sempre alguém, né, que vai ter mais curso que você, que vai estar mais preparado, que vai estar mais bonito, que vai estar mais em forma. Né? É o FOMO, né? Eu até é algo que eu até quero trazer para a gente falar. Se a gente pensar que essa mulher hoje, né? Então ela dá conta de ser a profissional competente, a mãe presente, a parceira disponível, a filha atenciosa, a cuidadora emocional da família, a mulher que mantém o autocuidado, e esse autocuidado over, sabe? Que de nada tem de autocuidado consigo, conexão consigo, mas com padrões estéticos que são impostos pela sociedade, né? Essa mulher que tem que ser prestativa, tem que ser equilibrada, ela tem que ser zen, ela tem que ser interessante, né? Uau! A gente fica cansada só de listar o que se espera da mulher, o que a mulher espera ser, né? E a questão é que a gente não tem o tempo cronológico e a gente também não tem condição psíquica para sustentar todos esses lugares com excelência ao mesmo tempo, né? E quando algo acaba ficando de lado, porque vai ficar, né? As mulheres, grande parte das mulheres, acabam interpretando isso como uma falha pessoal e não como um limite humano, né? Na maioria das vezes, o que acaba ficando negligenciado é a própria mulher, como disse a Simone, né? Então, ela cuida, ela organiza, ela sustenta, ela pensa, ela antecipa, ela resolve, mas o espaço para ela existir como sujeito, esse diminui. Depois eu vejo, comigo eu resolvo, né? Mas as outras demandas são urgentes, são mais importantes, né? Então, a pergunta que eu sempre faço, né? Quantas de vocês já tiveram a sensação de que não estão dando conta de tudo? Ou que no final do dia
têm a sensação de que não fizeram quase nada do que gostariam de ter feito, né? E que, ao mesmo tempo, estão tão exaustas. Ou quando surge uma outra demanda da vida, porque viver é isso, né? As demandas surgem, a vida tem movimento, né? Se vê extremamente irritada, porque, afinal de contas, é mais uma demanda para minha lista. Não faz sentido isso. Pensar isso me é interessante, Cris, porque isso é mais pesado na exigência para as mulheres, só que não quer dizer que não é pesado para todos nós, que Sim. estamos vivendo numa sociedade que é do excesso, e do excesso de atenção. Eu tenho que estar presente na tendência da rede social, eu tenho que estar presente no que os meus filhos acompanham na rede social. Se a gente for pensar nessas modas que vão aparecendo. Sim. E aí eu fico sabendo de coisas no jornal. Ocorreu, na verdade, eu vi no jornal hoje uma tendência dos homens a mostrarem a reação ao não da mulher, só que dando socos, chutes, coisas violentas assim. E isso foi espalhando. Aparentemente o Ministério Público fechou alguns perfis, mas daí eu fiquei pensando assim, como é que esses homens se sentiram autorizados a fazer isso? Para além de fazer, o que é que validou eles a trazerem isso? Eu penso que isso conversa, né, com a ideia que eu quero trazer de que realmente não é uma falha individual, né, mas que é uma questão que ela tem raízes históricas, culturais, biológicas e psicológicas, né? Então, isso esbarra exatamente na reação do homem, esbarra exatamente no que é de homem, no que é de mulher, quando o Rafa diz, né? Não, mas muito de se viver hoje em dia, 2026, essa loucura que é, né? Esse ter que dar conta de tudo. Mas para a mulher, Rafa, ainda é como se a gente dissesse que a coisa é mais profunda. Em que sentido? Eu quero trazer isso, né? Eu acho que é importante a gente pensar, né? Então, se a gente olhar para uma questão cultural que é muito forte, que a gente trouxe na live passada, mas que eu queria só pontuar para a gente seguir nesse raciocínio, né? De como as mulheres se desenvolvem, né? Há uma divisão histórica, né? Então, o homem o espaço público e a mulher o espaço privado. Durante muito tempo, os homens eles foram associados ao trabalho externo e à provisão de recursos, né? Enquanto as mulheres ficavam responsáveis pelo cuidado da casa, dos filhos, da organização da vida cotidiana, né? Mas é interessante a gente falar que essa não é uma lei da natureza. Embora pareça, né? Ela é uma construção social, que surgiu em contextos históricos específicos de sobrevivência, de força física, de organização social, de uma época remota. E o trabalho de manutenção da vida, né, porque viver exige um trabalho de manutenção. E talvez alguns homens ainda nem tenham se dado conta disso. A mulher logo se dá desde cedo, tá? Bem cedinho, né? E o que é esse trabalho de manutenção da vida? É um conjunto de atividades necessárias para que a vida cotidiana ela aconteça, né? Então, envolve cuidar, acolher, organizar, garantir condições básicas para viver. Isso passou a ser visto como um papel da mulher, um papel feminino. E como esse trabalho ele não é remunerado, ele passa a não ter valor, né? E aqui a gente está falando remunerado, valor financeiro, ele não tem valor. Aquilo que não tem valor é como se fosse invisível. E tudo aquilo que a gente não vê é desvalorizado, não existe. Então, assim, é quase, tá? Quase inexistente. Mas esse quase, ele diz tanto porque ele é muito importante, porque sem esse trabalho de manutenção da vida, nenhuma sociedade existe. E aí a gente traz esse paradoxo para o momento atual, né? O momento da mulher contemporânea, né? Que, então, nos últimos séculos, a gente tem visto a emancipação feminina. É isso que está acontecendo, né? As coisas mudaram.
Que coisas que mudaram? Vamos lá, hoje as mulheres trabalham, estudam, constroem carreiras, ocupam espaços de liderança, têm os seus projetos, têm a sua identidade profissional. Só que eu penso, e aí olhando para a minha experiência clínica, né, acima de tudo, essas mulheres começam a ter um nível de consciência sobre si. Então, elas estão se reconhecendo como sujeitos da própria vida, com desejos, com necessidades, com limites. E talvez essa seja uma das transformações mais profundas que a gente está vivendo agora, né? Mas algo não mudou na mesma velocidade. O que será que não mudou? A expectativa. Fala, sim. Eu ia Fala também assim, falo eu. Da masculinidade, né, que também está passando por uma transformação, né? E alguns tentam um novo caminho, né? Alguns não sabem para onde ir, Sim. né? Mas também está passando, né, por uma transformação. Sim. E muito, não é, penso que não é à toa, é porque eles têm vivido esse movimento feminino e as coisas estão caindo sobre eles, e daí eles precisam se mexer também, né? Vejo desta forma. Eu tenho acompanhado alguns movimentos do mundo, vendo análises de animes, mangás, e aí alguém aqui já deve ter visto o Avatar, aquele desenho que ficou famoso, não sei o ano que o Avatar foi feito, e aí tem o personagem do Avatar, que é o Iroh. Ele é um homem mais idoso, mas chegou a ser um general de guerra. E aí eu tenho visto releituras do personagem, isso eu acho muito interessante, cabe por aqui. E aí eu vi pelo menos um vídeo que diz assim, o Iroh é o ápice da masculinidade. Só que olha que interessante, quem é o Iroh? Ele era um general que era muito grosseiro, que matava as pessoas, para virar o cara sábio, que não é violento, que brinca com as crianças. Quando você vê isso numa análise de um anime, isso quer dizer que esse discurso está chegando em alguns lugares. Sim. Sim, isso é muito bom. Eu penso que algo não mudou na mesma proporção, né? Então a gente viu toda essa emancipação feminina, mas a expectativa é de que a mulher ainda continue sendo a principal responsável pelo trabalho de manutenção da vida, né? Então, assim, os homens até estão começando a se mexer, as mulheres já estão entendendo que é parceria, né? O marido, enfim, os companheiros, é parceria, estamos juntos, é igual, né? Você não me ajuda, você faz também, né? Mas isso ainda ocasiona para a mulher a famosa dupla jornada, né? Que ela tem o trabalho remunerado e ela tem o trabalho de manutenção da vida, que é o trabalho visto, né, como aquele lá, quase, né, o inexistente, que demanda tanto, né, que é o trabalho doméstico, né, e mais do que isso, é a carga mental invisível, né, porque não é apenas executar a tarefa, é administrar mentalmente tudo o tempo todo, né, e aí, se a gente for trazer para a experiência das mulheres neurodivergentes, a gente vai pensar que aqui o esforço é ainda maior, mais absurdo, porque há necessidade de uma adaptação constante, né? Então, lembrar compromissos, antecipar necessidades, organizar a rotina da casa, cuidar emocionalmente das relações, né? Não é só fazer, é pensar por todos. Essa é a carga mental feminina, né? E como já deu para perceber, né? Essa sobrecarga ela não acontece apenas por divisão de tarefas, existe uma formação emocional, né? Então, desde cedo, o que a gente vê é que as meninas aprendem a perceber o ambiente, a antecipar conflitos, a resolver coisas antes que elas virem um problema, a manter o equilíbrio das relações, a cuidar das emoções dos outros, então a dar conta de tudo emocionalmente, né? Agora, esse é o ponto, eu fico pensando, isso que a gente chama de sensibilidade feminina, vocês já ouviram, né? Essa sensibilidade feminina, né? Ou então, quantas nossas mulheres são tão maravilhosas, elas dão conta de tudo, né? Então, assim,
isso não é exclusivo das mulheres. A gente pode entender que isso é uma habilidade que foi, uma habilidade emocional que foi construída ao longo do tempo. Tudo aquilo que é aprendido pode também ser aprendido, inclusive pelos homens. Isso é quase uma provocação para mim. Interessante eu ocupando esse lugar. Assim. E é interessante ter um homem falando sobre isso, né? Porque é isso, é um papo sobre sociedade, não sobre só mulheres, é sobre como nós, seres humanos, estamos interagindo e ajudando ou não uns aos outros. Sim. Então... E pensando, Rafa, que a sociedade, a gente vai ter cada vez menos filhos, cada vez menos parentes, né? E vai cair num caso que você passou recentemente, de ter que ficar com uma amiga num hospital. Essas demandas, como a família vai diminuir, vão se ampliar. A gente vai ter que dar conta também dos amigos. Dos amigos. Sim. É uma reestruturação enquanto sociedade. Sim, e que não pode só recair sobre a mulher, né? Não. Quantas de nós a gente foi ensinada a cuidar emocionalmente de tudo e todos? Mas quase nunca a gente tem alguém cuidando da nossa carga emocional. E aí é que nós vamos chegar, eu já vi que tem pergunta, né, e aí, como é que é? Lembra lá no comecinho, né? Um passo de cada vez, até para a gente chegar, né? Sobre o que a gente pode fazer, né? Quando a gente está constantemente antecipando problemas, o nosso sistema nervoso, e aí a parte psicológica, né? Eu falei que a gente ia falar de um histórico cultural, né? Então, quando a gente está antecipando problemas, o nosso sistema nervoso, ele permanece em estado de alerta, né? A mente, ela fica o tempo todo escaneando, né? Então, tá tudo bem, alguém precisa de algo, o que pode dar errado? Isso gera preocupação excessiva, ansiedade, culpa se você parar, dificuldade de descansar. Por quê? Você pode até deitar, vou deitar o corpo, mas a mente não desliga. Então, a mulher, muitas vezes, ela não consegue descansar, porque ela sente que se ela relaxar, algo vai desorganizar. E como se o mundo só pudesse rodar com a sobrecarga dela, né? Acaba que aí, é o que é dito para ela o tempo todo. Sim. É como ela se vê. É como é a responsabilidade dela, né? Então, agora, tem algo que eu queria trazer, e aí é biológico, para a gente fazer a ponte com a psicologia aqui, né? Que existe algo que é importante a respeito do nosso cérebro, né? O cérebro humano, ele não foi projetado para nos deixar felizes, projetado para nos manter vivos, né? Se nós voltarmos milhares de anos lá, os nossos antepassados que viviam em cavernas, a gente vai ver que sobreviver dependia muito mais de perceber ameaças do que aproveitar momentos de tranquilidade. Eu tô querendo fazer um paralelo aqui com a mulher, né? Com essa carga da mulher. Então, vamos imaginar que duas pessoas estavam saindo lá da caverna, tá? Uma delas olha para o mato tá mexendo, a pessoa pensa, deve ser só o vento. E a outra pensa, é um predador, melhor ficar em alerta. Então, do ponto de vista da sobrevivência, quem tinha o cérebro mais sensível tinha mais chances de sobreviver. Eu assisti até um vídeo falando sobre isso, que me trouxe uma reflexão muito interessante. O peso de um aluguel que eu não consigo pagar, de uma comida que eu não consigo comprar, às vezes nem para mim, às vezes para meu filho, às vezes para meu marido, às vezes para minha mãe, que está idosa, às vezes para o meu avô, enfim, para quem quer que seja, pode ser o mesmo estímulo de ameaça
do que era lá atrás. Isso, exato. Exatamente, Rafa. Esse cérebro emocional, ele continua conosco, né? Nós evoluímos com capacidades sofisticadas, com um cérebro novo, um pensamento simbólico, né? A gente atribui significado às nossas experiências, dentre outros, né? O que permite a gente planejar, a gente planeja no futuro, a gente recorda o passado e rumina sobre as nossas experiências, né? A gente fica ali pensando, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, eu vou fazer isso, então, e fica. Isso, eu sei que é tema até para uma outra live, mas eu queria muito fazer esse desenho para a gente chegar, né? Porque só que muitas das nossas ameaças atuais, como o Rafa bem colocou, elas não são mais um predador na floresta. Elas são pressões sociais, né? Elas são medo de falhar, violência, a sensação de não dar conta, elas são expectativas, elas são as demandas da vida cotidiana, né? Então, quando a mulher vive muitas demandas, ao mesmo tempo, é muito fácil que esse sistema dela fique em alerta. Faz sentido isso para vocês? Me assusta muito pensar até nas demandas artificiais, inclusive, porque existem as que precisam e as que não precisam. Tem o desafio de diferenciar o que eu preciso ou não prestar atenção. Sim, exatamente. E se eu tô no piloto automático, se eu só tô indo, não tô nem trazendo para consciência, eu só tô fazendo porque eu tenho que fazer, eu tenho que, né, riscar essa quantidade absurda de demandas, eu tenho que tirar essas questões da frente porque eu tenho que fazer. Se eu não paro para olhar com consciência para isso, não consigo nem priorizar, eu não consigo nem entender o que é necessário. E isso vem desse olhar que a mulher precisa ter para si, né? Então, se a gente está falando desse sistema de ameaça aí em alerta constante, a gente está falando de cansaço, de autocrítica, isso é algo importante. O coração acelerado, a mente não desacelera, né? O sono piora, a preocupação vira padrão. E aí é assim que funciona, tá? Então, assim, quando a gente está falando daquele cansaço existencial, é aqui, ó, é essa preocupação, esse modo de viver, esse estado de alerta constante, ele vira padrão. E a partir disso a gente vê uma desregulação de toda a vida, que começa sempre por um ponto. Exato. E é muito fácil você começar a ficar sem dormir direito. Se eu não durmo direito, eu não trabalho direito, fico preocupado porque não fiz tal coisa, aí eu passo a não comer direito, e aí eu entro numa sequência que vai só atrapalhando a minha vida. É isso. E é aqui que eu começo, assim, o alerta, né, para grande, né, virada de chave, vamos assim dizer, né, para a mulher. Então, se o cérebro naturalmente é orientado para a ameaça, o que a gente precisa fazer? A gente precisa intencionalmente cultivar a segurança, né? Eu preciso intencionalmente trazer segurança. Eu preciso quebrar esse padrão da preocupação, né? Se o cérebro não foi feito para felicidade automática, então essa segurança ela precisa ser construída. Então, a paz, ela é uma prática. Se eu fui treinada para cuidar de tudo e todos, talvez eu precise aprender a incluir a mim mesma nesse campo de cuidado. E também entender que o outro é um adulto, e que eu estou pensando em adultos, não necessariamente em crianças, sim, mas cada um na sua autonomia da sua época. Então vamos pensar um adolescente. Um adolescente dá conta de fazer várias coisas, salvo situações específicas. Uma criança de 7 anos já consegue fazer muita coisa dentro da própria idade. Então, eu não preciso cuidar de tudo dessa criança, desse adolescente. Exato. Ou desse adulto. Exato. E é esse o ponto que a gente começa a trazer de reflexão, né? Se eu aprendi a antecipar a necessidade de todo mundo, então talvez agora faça sentido eu olhar para mim e aprender a escutar as minhas. Que muitas vezes a mulher nem sabe quais são.
essa mulher que chega lá na clínica, ela não sabe. Não sabe. Ela sabe todo esse outro, né, enfim, todo esse contexto. Mas ela não sabe as necessidades dela, né? E aí a gente vê situações de caos, entre aspas. Eu falo caos aqui, porque é quando a mãe adoece. Pegando a figura da mãe enquanto figura central. A mãe adoece e fica de cama. E tudo que ela dava conta de fazer, ela precisa interromper por X período. Uhum. É tão complexo a readaptação sem essa pessoa fazendo tudo que acaba sendo 2, 3 para fazer o que ela dava conta sozinha. Sim. Às vezes é aquele ditado, né, que para melhorar vou ter que dar alguns passos para trás. E é isso. Às vezes o convite aqui, a provocação, é passar pela consciência de que não dá para fazer tudo, não dá. Esse é um ponto. A gente já entendeu que é humanamente impossível, né? Então, é passar pela consciência de que eu vou precisar mudar algo, ainda que a mudança me traga um desconforto inicial, porque, afinal de contas, mesmo no piloto automático, mesmo nessa sobrecarga tão forte, eu já estou acostumada ao que eu sei fazer. E aí a gente vai falar de círculo de controle, né? De espaço de controle, porque é imaginário, isso não é real. Não tem controle de nada, mas talvez ela seja levada a pensar que essa forma que ela aprendeu a vida toda é a forma dela ter controle. Faz sentido? O que vocês acham? No sentido, né, de que é mais rápido, mais prático eu mesma fazer, né? Sim, eu parar para ensinar meu filho de 7 anos, como o Rafa falou, um adolescente, mas o adolescente não vai fazer do jeito que eu considero que tem que ser na hora. É na hora. Ele não vai fazer na hora. Não vai. Na hora, de jeito, não vai. Né? O de 8 já não faz, eu imagino o adolescente. As prioridades, ele vai fazer, mas tem muitas prioridades na frente. Isso. Então, é um exercício, um auto-exercício, né, de paciência, né, de controle, de entender, né, que isso é importante, né? Ou então, atitudes, de repente, né, fazer fora, ter que sair de casa para encontrar esse espaço para ser você mesma, né, esse descanso, né? Tem umas coisas assim. Isso passa, né? Assim, antes da gente falar dessa parte prática mesmo, porque sim, tem que começar e, né? Como qualquer passinho tem que ter o primeiro, né? Mas é importante a gente trazer para essa mulher, pensar, e é isso que eu faço na clínica, né? Eu vou falar da minha realidade, da minha vivência, né? A gente vai olhar para essa mulher com compaixão, né? Se a gente fala em compaixão, a compaixão ela é muito mais complexa, tá? Enfim, é toda uma abordagem, mas é pensar que ela tem fluxos, né? Então, existe a compaixão para mim, de mim, né? De eu mesma para mim, a minha compaixão para o outro, e aí a gente está vendo que existe muito por parte das mulheres, né? A gente está falando aqui o tempo todo. A compaixão do outro para mim também. Então, esses são os fluxos. E a ideia é olhar para essa mulher e fazer com que ela encontre sentido na autocompaixão, né? Então, às vezes é melhor para a gente definir algo, é até melhor falar o que não é. Porque quando a gente fala em autocompaixão, algumas ideias errôneas elas acabam aparecendo, né? Vocês pensam o que quando eu digo compaixão e desenvolver autocompaixão? O que vem à mente? A própria entrada para cá aconteceu isso, né? Porque a Simone teve uns imprevistos de vida para arrumar as coisas, a Cris também. E sim. Até explicando a diferença de gêneros, eu só cheguei e sentei, de certa maneira. E a gente pode estar falando muito focada nos filhos, porque a Simone tem filhos
adolescente, pré-adolescente, eu ainda tenho filhos pequenos, né? Eu tenho uma menina de 3 anos, um menino de 8, enfim. Mas toda a vida, né? Então, como o Rafa falou, talvez tenha sido mais fácil chegar e sentar, né? Outras mulheres também estavam dando conta de outras coisas. Essa mulher, ela precisa ter essa consciência dessa multiplicidade, dessas demandas, mas por que é preciso essa autocompaixão, né? Então, acho que eu posso já começar falando que não é fraqueza, porque a primeira coisa que as pessoas associam, né, compaixão, uma questão cristã. Então, assim, não é fraqueza, né? As mulheres que desenvolvem autocompaixão, elas lidam melhor com situações difíceis, né? É um fator chave para a resiliência emocional. Então, envolve tudo que a gente está falando, né? Então, não é complacência também, é menos medo do fracasso e maior persistência após os erros. Essa é a ideia de desenvolver. Não é autoindulgência, né? Então, a ideia da compaixão é promover hábitos saudáveis, né? Então, assim, é uma boa alimentação. Quantas mulheres já se deram conta, às vezes na correria, nossa, não almocei hoje, 5 horas da tarde. Nossa, tô com uma dor de cabeça, por quê? Não comi, não faz exercício físico, né? Então, menos álcool, cuidados médicos regulares, isso está associado com esse desenvolvimento da compaixão, da autocompaixão. Autocompaixão não é egoísmo. Eu já, né, tem muitas pessoas que também associam, né? Então vai olhar só para si. Não, como eu falei, os fluxos da compaixão, né? Então essas mulheres são mais cuidadosas e solidárias em relacionamentos, têm maior capacidade de compromisso e compaixão pelos outros. Não é autopiedade também, não é dizer, passar a mão na cabeça, né? Acho que esse talvez seja até o mais clássico, né? Não. A compaixão, ela é a capacidade de tratar a si com bondade e com compreensão diante do sofrimento, com compromisso de aliviar e de prevenir esse sofrimento. Então, é a coragem emocional. Então, é olhar para tudo isso que a gente estava falando aqui e perceber, é um sofrimento. Assumir a vulnerabilidade, porque assumir a vulnerabilidade é sempre um desafio. Exato. Exatamente. Assumir a vulnerabilidade, entender há um sofrimento e o que eu faço com esse sofrimento? Eu tenho o compromisso de olhar para ele. Eu vou validar. Eu vou acolher, vou me acolher com um compromisso de ação. Que é esse o compromisso, né? E alguma pergunta, gente? Tem um comentário aqui da Bianca Souza Lotus, que a gente lida consigo mesma. E aí ela completou embaixo, porque com frequência existe muita autocobrança e autocrítica, pelo que eu vejo nas mulheres que atendo. E aí a Bianca, né? Ótimo, isso. Bianca. E é esse um ponto, né? Porque aí a gente vai falar da voz autocrítica, né? Quem de nós nunca percebeu o modo como fala consigo? Eu faço esse exercício na clínica, né? Às vezes alguma situação, e aí, como é que você responderia isso para uma amiga querida? Para um filho? Muitas vezes, na grande maioria das vezes, é totalmente diferente da forma como a mulher reage consigo mesma. Com uma voz crítica, com uma voz de cobrança, né? Como que é a voz aí da mulherada que está nos ouvindo, os homens, enfim, mas as mulheres, como é que é essa voz autocrítica quando você erra? Enquanto a mais pesada. As pessoas vão trazendo esses comentários,
linkando com um comentário da Simone bem lá de trás. O desafio da vulnerabilidade é o mesmo e está próximo de criar vínculos hoje. Pensando pela questão das redes sociais, do afastamento, do medo criado pelos jornais, pelas más notícias. O desafio de sentar e conversar com alguém, para além de sexualidade, sentar e conversar. Uhum. Isso tem se tornado cada vez mais complexo, cada vez mais temeroso. Sim. E aí, essa não construção de vínculos tem uma consequência enquanto terceira idade, que a gente tem uma dificuldade de se enxergar enquanto idoso. Só que a gente só vai sentir isso quando não tiver mais jeito. Boa parte das vezes. Tinha a pergunta da Bianca dos tipos de descanso, né? De como melhorar a qualidade desse descanso, acho que antes da gente ir para o final, né? Sim, e a Vera colocou aqui, na minha opinião, a mulher precisa se amar mais em todos os aspectos. Ótimo. A Cris conhece a Vera, trabalhava com ela. Que legal, Vera, um beijo. É isso aí, a mulher precisa se amar. Exato, é cuidar de si, né? Criar um ambiente interno seguro, né? E por isso eu trago a ideia da compaixão, né? É mais autoaceitação, é mais autocuidado proativo, então, nessa manutenção desses hábitos saudáveis, né? É permissão para sentir, menos voz autocrítica e mais a voz, né, compassiva, de bondade, que você oferece aos outros, né? Então, estabelecer limites, né? Na prática, vamos falar na prática, o que é tudo isso, né? Então, assim, é pausa entre tarefas, gente. Né? Mas eu não tenho tempo. 1 minuto. 1 minuto. Se coloca, primeira regra, a gente está falando do primeiro passo, né? Eu vou me dar 1 minuto. 1 minuto que eu tenho, eu vou fechar os olhos. Eu vou me permitir por alguns minutos estar com a minha presença. Eu vou me perguntar o que eu preciso agora. Depois eu posso expandir esse 1 minuto para 5, né? Se você não tem os 10 minutos, 15 minutos, começa com 1 minuto. Mas faça essas pausas. Elas fazem a diferença ao longo do dia. A forma como você vai trazendo consciência para suas ações, né? Então, presença e foco no que realmente importa, que a gente falou brevemente da história do círculo de controle, do piloto automático, né? Então, escolher o que realmente é importante. Não dá para fazer tudo. Então, assim, é permitir não participar de tudo. O Rafa me perguntou no início, Cris, divulga as redes sociais? Eu tenho Instagram lá, gente, vez ou outra. Eu acho tão bonitinho meus filhos, que vez ou outra eu posto foto deles. Mas não é um ambiente de trabalho, não é. Porque eu sou a Cris, eu tenho 2 filhos, eu estudo, faço uma formação hoje em dia, eu estudo neurociência afetiva, eu cuido da minha casa, eu não dou conta de estar nas redes sociais, eu não dou conta de ser isso. E esse é um acordo que eu faço. Mas tem muitas psicólogas que fazem, tá tudo bem. Para mim, nesse momento, não é o mais importante, né? Então, respiração consciente. Quando as minhas pacientes sabem, né, sei muito como a gente faz respiração consciente, né? E traz presença para o momento, né? E sai dessa capacidade do nosso cérebro novo, né? De projetar e de ruminar o passado e vem para o agora, né? E através desses passos, estabelecer esses limites saudáveis, né? Exercitar o não. Como é difícil para a gente falar não. Nossa, falar não para filho, falar não para os pais, falar não para um amigo. Vai todo mundo sair. Não vou. Nesse dia eu não vou, não posso. Tenho essa consciência de que eu realmente estou perdendo. Mas, para mim, nesse momento, eu estou priorizando outra coisa, né? Então, assim, diminuir a autocrítica e
a gente olhar mais para consistência e menos para perfeição, reduzir estímulo, excesso de informação, né? O FOMO que assim comentou, né? E algo, eu acredito que você tem que estar conectada com o seu propósito. Então, esse mergulho interior para tentar identificar quais são os seus propósitos de vida, o que está de acordo com as suas crenças, com os seus valores. E aí fica um pouco mais claro o que você priorizar, o que você falar não, o que você não consumir, não se alinhar com esses propósitos que vão sendo construídos ao longo da nossa história e envolve, né, o caminho que a gente quer chegar, a forma como a gente quer viver, né? Nem sempre é fácil, a pressão externa é gigantesca, mas com eles, né, em mente, em foco, eu acho que fica um pouco mais fácil, né, tomar, né, algum rumo, algum sentido e alguma decisão. Isso, perfeito. Já encaminhando para o final, e aí essa é a minha fala final a partir disso, né? O Globo Repórter soltou uma reportagem há pelo menos uns 4 meses, ela ficou particularmente famosa, de mulheres que eram cuidadoras do mundo. Expressão minha, não da reportagem. Mas porque elas faziam tanta coisa que realmente pareciam cuidadoras do mundo. Tinha uma que cuidava da mãe, tinha que dar remédios, muitos remédios em horas picadas, então ela não conseguia, a partir disso, ter vida própria. Ela criou até um sindicato para mulheres que cuidam dos pais e assim por diante. Tinha uma que tinha um filho adolescente, tinha a mãe com Alzheimer, mas não Alzheimer tão sério, o pai acamado e o irmão com algum transtorno mental. E aí ela tinha que fazer tudo isso e trabalhar. Eu olhei para ela e falei, que magia que essa mulher faz para dar conta disso? E aí, vários outros exemplos assim. Mas é que parece magia de tanto que ela dá conta. A realidade que a gente vive, é o nosso dia a dia. É a minha expressão para dizer assim, o quão exagerado é isso para ela dar conta de tanta coisa. Sim, sim. É exagerado, mas é o necessário, é os tempos que a gente vive atualmente, é o que a gente ouve das mulheres que a gente conversa, o que a gente observa, a vida está assim. Tem até um nome, é geração rocambole, que é a geração que está cuidando, né, dos pais, tá no meio ali, está cuidando dos pais e ainda cuidando dos filhos. E trabalhando fora e dando conta. A geração que priorizou carreira, deixou os filhos para mais tarde, os pais envelheceram. Sim. Exato. E aí a minha fala final vai nesse sentido. O desafio que eu vejo até nas mulheres é se colocar na própria vida. Não como observadora, mas como ativas também para si mesmas, especialmente para si mesmas, porque a partir daí elas conseguem ajudar os outros até melhor. Exatamente, né? Se essa não é uma condição a partir, né, você percebe, que seja pelos que você cuida, né? Quantas vezes as mulheres chegam mesmo no consultório dizendo, não consigo ser mãe, não consigo, né? Todos se queixam de mim, eu tô muito irritada e tal. Então ela chega pelos outros. E ao cuidar de você, ao se colocar realmente como prioridade, né, no sentido de olhar para as necessidades, como a Simone pontuou perfeitamente, né, descobrir, ver o seu propósito, os seus valores, aquilo que de fato para ela é importante, todo o entorno, as pessoas que ela ama, todos serão beneficiados, todos. É interessante, assim, né? Eu sempre uso o termo, né, matriarca, né? Esse papel, né, que a mulher ocupa na família. E parece até mágico. Se você tá num dia ruim, tudo desanda. Tudo não dá certo, todo mundo fica irritado, seus filhos brigam, seu marido não tá legal. Se você está em paz com você mesmo, se você está num dia bom,
tudo flui. Eu não sei qual é a mágica, mas é assim que funciona. Eu chamo de compaixão, essa mulher que está conectada consigo, né? Que consegue perceber nesse momento. Eu tô com essa emoção, eu tô com medo, tô irritada, eu tô com cansaço. Ela consegue olhar para si, ela consegue se regular. O universo vai responder, vai corresponder dessa forma. E essa fala sua da Cris é fantástica para a gente ser a fala final, assim. Então, agradeço, Cris, ao convite, a essa fala fantástica, estar disposta a nosso trabalho, a nossos momentos. Então, é isso, gente. Obrigado por quem veio aqui. Tem pessoas que já estão com a gente. A Cláudia está por aqui também no chat. Ela sempre estava com a gente. Acho que é importante fazer essas citações também. Então, é isso. Muito obrigado, povo. Até mais para vocês. Que legal, obrigada. Agradeço também a todo mundo que entrou, várias pessoas que eu convidei, e agradeço mais uma vez a Cris por toda essa troca. Sempre é uma delícia compartilhar com você, Cris. E obrigada, Rafa, sempre pela oportunidade que você dá para a gente. Obrigada, pessoal. Obrigada.